A família do apresentador e humorista Jô Soares decidiu pela cremação dele em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, sem cerimônia de sepultamento, com o processo sendo pela ex-mulher dele, Flávia Pedra Soares. O velório de Jô, morto nesta sexta-feira aos 84 anos de idade, foi realizado com a mesma discrição que ele buscou adotar ao longo de toda a vida pessoal. A última despedida no bairro paulistano da Bela Vista foi reservada apenas aos familiares e pessoas mais próximas. A CBN, artistas e amigos relembraram o legado de Jô Soares, frisando sempre o talento, o companheirismo e a simpatia dele. O ator e humorista Fábio Porchat falou sobre como o apresentador mudou a carreira e a vida dele. Eu tive o prazer de descobrir o que eu queria ser da minha vida no programa do Jô, porque eu estava com a faculdade de administração assistindo ao programa do Jô e pedi para o Jô para ir lá na frente, um arrobo de cara de pau, e ali fazendo, com o Jô rindo, com a banda rindo, o Pira rindo, eu descobri o que eu queria da vida. Então, no dia seguinte do programa do Jô, eu larguei tudo, larguei faculdade, larguei minha cidade, larguei todo mundo e vim para o Rio para ser ator. Jô Soares também era um amante das séries de TV, segundo a comentarista da CBN, Patrícia Kogut, que apontou o artista como o maior talento da televisão brasileira. Jô Soares era um fã de séries. A gente falava muito sobre isso. Ele recomendava séries, ele mandava discos, CDs com séries para mim, antes da gente usar os links para eu assistir coisas que ele gostava. Sabe uma série chamada The Killing? Ele que me recomendou há muitos anos atrás. Ele adorava as séries suecas. Eu acho que o Brasil perde talvez a sua maior, talvez não, o seu maior talento. O jornalista Pedro Bial, que estreou em 2017 o talk show Conversa com Bial, sucedendo o horário deixado pelo programa do Jô, falou à TV Globo sobre o amigo. Quem planta humor, colhe amor. A gente te ama, Jô. Obrigado. Tudo que ele fez, e ele fez tanto, ele fez em doação. Só nos trouxe alegria, só nos trouxe inspiração, só nos trouxe explicação para esse projeto Brasil, o que há de bom, o que é possível, sempre pela lente do humor mais amoroso. Estará presente, permanecerá presente por muito e muito tempo, talvez por toda a história do Brasil. O cantor Roberto Carlos também homenageou Jô Soares. Eu tive o privilégio de conhecer o Jô. Eu conheci na época da Jovem Guarda e depois o privilégio de estar com ele em algumas ocasiões no programa dele e tudo mais. E cada vez eu vi que ele era realmente um cara muito especial. Sinto muitíssimo, muito o que aconteceu com ele. Roberto Irineu Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, divulgou uma mensagem em que disse: perdemos uma das figuras mais geniais da nossa cultura. Seus programas de humor fizeram uma crônica da nossa história com seus mais de 200 personagens que foram também parte da família de várias gerações. Jô era um artista completo. Dele me despeço com pesar e, repetindo o meu pai, quando por ele foi entrevistado, com orgulho de dizer que trabalhamos juntos. A morte de Jô Soares também pautou declarações de autoridades políticas. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para lamentar a morte, lembrando que já foi duramente criticado por Jô, mas afirmou que ele sempre fez bom uso do direito da livre expressão. Outros candidatos à presidência também se manifestaram. O ex-presidente Lula afirmou: seus talentos e atividades eram tantos que desafiavam categorias. Uma pessoa generosa que, por anos, conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país. Ciro Gomes escreveu: perdemos Jô Soares, uma das nossas maiores referências de inteligência, talento e humor. Descanse em paz, querido Jô, e receba de todos nós aquele carinhoso e agradecido beijo bem gordo. Simone Tebet divulgou uma declaração em que diz: seus personagens marcaram nossas vidas e o Brasil aprendeu muito com a sua inteligência. Meus sentimentos aos familiares e amigos. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma declaração do presidente da Corte, Luiz Fux, que disse que Jô
era um grande nome da televisão brasileira e que deixará uma marca eterna na cultura do nosso país. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Brasil perdeu um artista multifacetado de talento reconhecido que conquistou o público e marcou o seu tempo. Os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, Rodrigo Garcia e Cláudio Castro, decretaram luto oficial por 3 dias. A causa da morte não foi divulgada pela família. CBN Eleições 2022. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, apresentou 7 ações ao Tribunal Superior Eleitoral contra o ex-presidente Lula por propaganda eleitoral antecipada. Nos processos, os advogados acusam o petista de ter propagado discurso de ódio por ter chamado o chefe do executivo de fascista, genocida, negacionista e desumano. O PL pede que Lula seja condenado ao pagamento de multa e solicita que a corte determine a exclusão da internet dos vídeos dos eventos em que o petista teria cometido as infrações eleitorais. De acordo com as representações, ao usar os termos, Lula proferiu gravíssimas ofensas à honra e à imagem do atual presidente da República e realizou discurso de ódio contra seu opositor, o que reforça a gravidade dos atos. Os eventos mencionados pelo PL ocorreram em julho e agosto deste ano, em passagens do ex-presidente por Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba e Brasília. Os advogados do PT disseram que não iriam se pronunciar enquanto não fossem intimados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 6h09 agora. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido da PGR para arquivar o inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar uma apuração sigilosa da Polícia Federal sobre uma invasão aos sistemas do TSE. A decisão é uma resposta a um parecer enviado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. O ministro classificou como inusitada, ilógica e inadmissível a solicitação, já que, em outras 4 oportunidades, a vice-procuradora se posicionou pela manutenção das investigações. Moraes ainda destacou que a manifestação foi enviada fora do prazo para que a PGS se posicionasse. No início da semana, Lindora Araújo acusou o ministro de afrontar o sistema constitucional e de invadir funções exclusivas do Ministério Público, já que, segundo ela, ele deu procedimento às investigações mesmo depois que o MP determinou o arquivamento do caso. Para o cientista político Cristiano Noronha, Lindora usou palavras duras e o ministro não poderia demonstrar intimidação. Muito provavelmente o que a gente vai ver, esse clima e esse tema, né? Ele não vai se esgotar com esse processo, ele continua na agenda, até porque o presidente está insistindo com relação a isso, e acredito até que mesmo depois das eleições, o presidente vencendo ou não, esse tema ainda vai continuar permeando aí essas trocas de farpas e ações na Justiça Eleitoral. No texto enviado ao Supremo, Lindora Araújo sai em defesa do PGR Augusto Aras e diz que, caso haja novos indícios de que Bolsonaro cometeu crime na live em que divulgou o documento sigiloso, o MP vai ignorar o material. Agora, 6h11. 12 siglas e federações confirmaram candidatos para disputar a presidência da República. O prazo para os partidos realizarem as convenções partidárias para as eleições de 2022 se encerrou ontem. Ciro Gomes vai disputar pelo PDT, Emael pelo Democracia Cristã, Felipe Dávila pelo Novo e o presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição pelo PL. O Unidade Popular vai lançar Léo Pericles. O ex-presidente Lula tenta voltar ao cargo pelo PT. Pablo Marçal foi anunciado pelo PROS, Roberto Jefferson pelo PTB, Simone Tebet pelo MDB e Sofia Manzano pelo PCB. União Brasil escolheu Soraya Tronic e o PSTU vai concorrer com Vera Lúcia. Agora, as siglas têm até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, que é o último passo para oficializar os candidatos. 6h12, o presidenciável pelo PDT Ciro Gomes
confirmou nesta sexta-feira que vai concorrer ao Planalto em uma chapa puro sangue, acompanhado da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. A escolha foi motivada pela ligação dela com o grupo político de ACM Neto na Bahia. O presidente do PDT, Carlos Lupe, admitiu que a escolha é um sinal com os dois olhos para o ex-prefeito de Salvador, que vai concorrer ao cargo de governo do estado. Uma professora de origem humilde que mostra ao Brasil que uma mulher negra da Bahia, aí eu estou piscando os dois olhos para a ACM Neto, é verdade. E claro, vamos ser sinceros, vocês vão ver o que vai acontecer na Bahia, que é o 4º colégio eleitoral do Brasil. Ciro afirmou que, se for eleito, vai buscar outros partidos para formar a base do governo. Não vou esperar, inocente eu não tenho mais direito de ser. E eu faço essa figura, que gente que é a favor do sistema econômico e desse modelo de governança política vem em meu socorro. Evidentemente que se eu tenho esse ceticismo, eu não posso deixar de humildemente perseguir, buscar, dialogar, por quê? Um olho na eleição, outro olho no dia seguinte. No dia seguinte, não duvide, vai ser com União Brasil, com o PSB, com o PSD, o PDT, que eu vou formar o primeiro movimento de base do meu governo. No PROS está em pauta a possibilidade de retirar a candidatura do coach e influenciador digital Pablo Marçal. Isso porque uma decisão judicial trocou o comando do partido. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu uma liminar, retirando o presidente Marcos Holanda e devolvendo o cargo a Eurípides Júnior, aliado do ex-presidente Lula, que estava afastado suspeito de desvio de recursos. Com isso, está no horizonte a possibilidade de que o partido retire a candidatura de Pablo Marçal. Eurípides Júnior ainda não se posicionou oficialmente sobre o apoio, mas se encontrou com Geraldo Alckmin do PSB, candidato a vice na chapa de Lula. 6h14 agora, no Rio de Janeiro, a Executiva Nacional do PT seguiu a posição do ex-presidente Lula e decidiu manter a aliança com o PSB na disputa ao governo, mas sem Alessandro Molon no palanque. Nesta sexta-feira, o PCBista manteve a candidatura ao Senado do Rio, apesar da pressão de correligionários e do PT para que ele desistisse. O PT diz que o PSB sinalizou que vai cortar o financiamento eleitoral de Molon, que também será isolado do tempo de propaganda na TV na coligação. Molon alegou que nunca houve acordo para que o petista André Ceciliano fosse o único candidato à vaga. Eu posso afirmar categoricamente que não houve da parte do PSB estadual, da direção estadual do PSB, e nem da direção nacional, qualquer acordo que significasse dar a vaga do Senado para o PT. Isso nunca foi dito para o PT, seja pela direção estadual, seja pela direção nacional. Isso eu estou reafirmando em alto e bom som. E nós estaremos no palanque do Marcelo Freixo pelo candidato do PSB. Evidentemente que nós não aceitamos ser excluídos do palanque do nosso candidato. O secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, afirmou à CBN que Molon ficará isolado. Do ponto de vista político, nós já tínhamos feito o acordo, o Lula já levantou a mão do Freixo no Rio, não tem como rever esse acordo mesmo o Molon mantendo a candidatura, certo? Então, qual foi a decisão? Apoiar o Freixo e lançar o André Ceciliano. Significa o seguinte, o Lula vai ter um palanque só lá, Freixo e André Ceciliano. Significa que vai ter uma coligação em apoio ao André Ceciliano. E não pode ter coligação do Molon. Então, o Molon pode ficar sem dinheiro e sem tempo de televisão. Se o TSE manter as decisões anteriores, ele fica sozinho e sem recurso e sem tempo de televisão. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro vai auditar todos os contratos da Fundação Estadual investigada por ter uma folha de pagamento secreta. O processo se refere à contratação de 18 mil trabalhadores temporários da Fundação CEPERJ, o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio. O Ministério Público, que investiga o caso, aponta as contratações que não foram divulgadas publicamente e que os salários eram recebidos na boca do caixa, dificultando o rastreamento e abrindo uma brecha para a lavagem de dinheiro. Segundo reportagem do jornal O Globo, pelo menos 20 pessoas que aparecem na lista de cargos secretos da Fundação disputaram as eleições de 2018. Alguns vão concorrer agora em 2022.
Agora são 6h18, falamos sobre a varíola dos macacos. A Anvisa informou que avalia 2 pedidos de registro para teste diagnóstico de varíola dos macacos. A agência já pediu mais informações e dados para concluir a análise que está sendo feita pela equipe técnica. Para a obtenção do registro, são avaliados o processo de fabricação, a confiabilidade dos resultados e a efetividade do diagnóstico. Atualmente, a doença tem sido diagnosticada por ensaios moleculares de PCR. Na Universidade de Brasília, as aulas de 2 turmas da Faculdade de Comunicação tiveram que ser suspensas por causa de 2 casos suspeitos da doença entre os estudantes. Em e-mail enviado aos discentes, a coordenação orientou que essas turmas adotem o ensino à distância. Os estudantes com suspeita da doença estão cumprindo o isolamento domiciliar. A suspensão vai ser mantida até que o setor de vigilância em saúde da UNB sinalize que é seguro retornar. O infectologista Boaventura Brás de Queiroz considerou a medida drástica e afirmou que bastaria afastar as pessoas que estão com a suspeita da doença. E esse contato, obviamente, tem que ser um contato íntimo mesmo, não é só cruzar com a pessoa, né? Então, se nisso aí, essas pessoas poderiam ficar isoladas em relação a outro grupo. Agora, isolar uma sala de aula ou suspender porque alguém teve contato, eu acho que isso está extrapolando os parâmetros de necessidade de isolamento dos casos que estão clinicamente com a doença. Até o momento, o Distrito Federal tem 38 casos confirmados de varíola dos macacos. Em todo o país, o Ministério da Saúde contabiliza 1.860 confirmações da doença.